O ego, ele é uma parte importante, importantizésima da psique. E sim, ele é formado de medos também. Imagina lá o bebezinho começando a formar o ego, né? Começando a formar aquela psique, tá lá, nasceu e tal. E aí ele começa a querer o leite. A minha avó, quando eu era criança, ela falava muito engraçado. Ela imitava o choro do neném de um jeito que eu nunca que eu acho muito cômico. Ela falava, cuete, cuete, cuete. Minha avó era de Natal, né? Então ela tinha esse sotaque assim. Ela fala, cuete, cuete, cuete. Então vamos lá, vamos imaginar o bebezinho chorando, cuete, 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 querendo o leite da mãe. E aí a mãe, de repente, está muito cansada. Ela está exausta dessa demanda que é ter um filho. Apesar de toda a beleza da maternidade e toda a importância, a gente sabe que é puxado. Então, é uma demanda muito puxada, exaustiva, né? Assim, precisa muito de você, né? Todo tempo lá presente. Só que aí um dia, o bebezinho tá lá, cuete, cuete, cuete. Aí ele chora, cuete, cuete. Aí tem lá, daqui a pouco tem uma mamadeira, ou tem um peito, ou tem uma mamadeira, ou tem alguém limpando, ou tem alguém pegando no colo, alguma coisa vai acontecer quando o bebezinho faz cuete, cuete, cuete. Até que um dia ele vai lá, cuete, cuete, cuete. E aí, pelo menos um pouco, a mãe vai ter que deixar o neném chorar, ele vai ficar chorando, e aí ela não vai, ela precisa descansar um pouco, ele vai ter que chorar um pouco, e é uma mediação, né? De alguma forma, ele precisa entender que ele e a mãe ali não são a mesma pessoa. E ele vai chorar muito, né? E é claro, gente, que isso aqui, né, esse processo, eu estou falando assim, um mapa mais ou menos do que acontece. É claro que isso que sempre pode ser feito da melhor forma, tem pessoas que passaram por isso de uma forma mais traumática ou menos e tudo mais. Então, hoje em dia, né, existem muitos estudos de como você fazer tudo da melhor forma no desenvolvimento de um bebê, e minha especialidade não é essa, mas é legal a gente saber disso. Mas aqui o fato é que um dia aconteceu isso ali, um neném chorou, e aí alguém não veio, e faz parte. Só que aí, esse não, que não é, olha que legal isso a gente entender. Esse não que ele recebeu assim, agora você, agora não, um limite, né? Agora não. Quete, 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 agora não. E aí, esse não, ele não é a negação da mãe, mas ele é um não. E ele é um não que precisa, que ele é um limite mesmo. E alguma coisa não vai vir aquela hora, aquilo que ele quer. E aquilo dói. Doeu, porque ele ficou sem, né? Ele sempre tinha, tal, tal. Então, olha só, olha que louco. E a gente pensar que todo mundo meio que passou por isso, por algo disso, em algo, né? Em maior ou menor grau, que a Isabel falou, educação, né? Exatamente. Né? Então, aquilo então faz parte, o ego entender, falar, opa, peraí, não, doeu. Ele entendeu através de uma dor, ele falou assim, puxa, não, não, tá bom, e doeu. Ele falou assim, tá, então eu vou ver como eu vou me virar com isso, mas ficou registrado lá. Então, essa coisa, né, de eu quero alguma coisa, eu não tive e aquilo doeu. Olha como é, uma gravação. Mas então, entende, gente, que a gente não está aqui com essa fala absolutamente julgando se ele deveria ou não ter sido atendido naquele momento. Mas é mais isso mesmo, entender que aquilo foi um limite, que ele precisava do limite, e aquilo dói sendo um limite, estando certo ou não. E aí aquele ego tá ali se formando, tá começando a se formar, tá? Aquela estrutura e tal. O que aconteceu com o bebezinho lá? Cuete, 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 chorou, mas ele não sabe, ele não sabe por que a mãe não veio, mas ele sabe que ela não veio, certo? Naquele dia. Então, a gente já assimilou esse quadro, essa cena já ficou bem, deu para visualizar legal. Agora, vamos imaginar um outro momento, essa criança crescendo, certo? Ela vai crescendo, 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 vai brincando, tendo a vidinha dela, tal, tal, tal. Só que, de repente, ela faz uma coisa, espontaneamente, assim, e, de repente, algum adulto vai lá e, sabe qual é aquele, lança só um olhar para a criança, reprovando, sem falar nada, é só um olhar. Pá, um olhar. Aquele olhar assim, que você não sabe nem o que você fez, mas você para. Né? Tem isso daí também, não tem? Aquela reprovação, fala, vixe, alguma coisa aqui, melhor eu prestar atenção, vou me deixar no quadro de novo, né? Vamos, eu vou começar a chorar e ninguém vai me atender, sei lá, né? Começa a vir aquela coisa. Mas, olha só, tô brincando aqui um pouco, gente, mas o que acontece? Acontece isso também.
Todo mundo sabe o que eu estou falando, esse olhar, que de repente... Porque, olha só, aquele olhar, ele também dói. Por quê? E o que é interessante, que você não sabe exatamente o que estava de errado no que estava fazendo, mas você foi lá repreendido com um olhar. Cara, claro que isso dói. Você foi julgado ali, você não sabe muito bem por quê. Então, essa reprovação, olha que louco, essa reprovação sem saber por quê, sem clareza, dói pra caramba. Você fica assim, nossa, mas por que eu tô sendo reprovado? Por que isso? Isso aí a gente tem. Se a gente começar a contar aqui, a gente vai começar a ver que tem inúmeras histórias, né, sobre isso.